Olá, pessoal! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar um novo bloco de aulas, né, de temáticas, e vai ser sobre a Revolução Francesa. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os antecedentes da Revolução e pensar na verdade, pensar um pouco essa sociedade francesa pré-revolucionária, né? Aqui eu tenho uma figura para vocês, por curiosidade, é uma pintura do Delacroix, a liberdade guiando o povo. E essa imagem aqui, gente, essa mulher, ela acaba sendo historicamente a representação da República. Então, anos depois da Revolução Francesa, quando a gente tem as caricaturas em jornais, revistas, enfim, quando aparece ou quando aparece alguma referência à República, ou quando aparece referência à França, aparece essa mulher e eles dão o nome de Marianne, que seria então o símbolo da República, como a gente viu no exercício da aula passada com a Colômbia, né, de festa nos Estados Unidos, a gente tem então a Marianne aqui lá na França. Bom, gente, então a Revolução Francesa, ela é sem dúvida dos acontecimentos desse período o mais conhecido, né, do mais conhecido, mais falado. Isso porque, lógico, a gente não pode esquecer que a história que a gente tem aqui no Brasil, ela é muito eurocêntrica. Inclusive, a gente usa a divisão temporal, né? Quer dizer, a gente não usa mais, mas ainda está muito presente, que é a divisão do tempo histórico em 4 idades, né? Idade antiga, média, moderna e contemporânea. E a Revolução Francesa, então, ela é 1789, ela é o marco entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Eu acho que ela acaba sendo um pouco supervalorizada, não que ela não seja importante, longe disso, tá, gente? Realmente ela vai ser muito importante na forma como ela vai mudar as estruturas políticas e sociais da França e acabar refletindo em vários outros acontecimentos, né? Mas acontecimentos fora da França, na Europa como um todo, até na América. Mas a gente não pode esquecer que nesse mesmo período que estava rolando a Revolução Francesa, a gente também estava tendo movimentos em prol da independência das Américas e que é tão importante quanto, né? Só que a Revolução Francesa, por ser na Europa, acabou sendo mais, digamos, valorizada, entre aspas, tá? Valorizadas por essa historiografia eurocêntrica, enfim. Bom, como eu falei, então, para a aula de hoje, a temática vai ser os antecedentes da Revolução. Então, aqui, gente, a França ela vivia o antigo regime. O que é o antigo regime? A gente já viu isso no Iluminismo, e só recapitulando, então, o antigo regime é um sistema político e social que tinha o rei como figura central. Então, esse governo ele era geralmente absolutista, ou seja, o poder do rei era absoluto, né? Então, não havia, por exemplo, um parlamento como na Inglaterra, não havia uma constituição que pudesse dosar um pouco o poder do rei. Nesse momento, no antigo regime, especialmente na França, o rei tinha poder absoluto. Né? E isso vai ser uma das ideias questionadas pelo iluminismo que a gente já viu, né? E a gente também viu que o iluminismo ele surge principalmente na França, né? Os principais pensadores são franceses, então quer dizer que eles estavam claramente criticando o sistema político onde eles estavam inseridos na França, né? Esse absolutismo, uma das marcas muito fortes, uma das personalidades muito fortes do absolutismo vai ser o Luís XIV, e ele vai ser chamado inclusive de Rei Sol. Ele fala: a França sou eu, tipo, apenas a França inteira ele acha que é dele. E nesse momento a gente não é mais Luís XIV, está no governo, é Luís XVI, que eu não lembro se é neto dele, mas é da mesma linhagem. E ele então também segue essa lógica do poder absolutista. E é isso que vai começar a ser questionado, né? Do ponto de vista da economia, gente, a França ela vivia basicamente do comércio e da agricultura. O capitalismo em pleno desenvolvimento, ela vai ter bastante importância política, só que ela tinha muitos obstáculos que vai ser criado justamente por esse poder absolutista. Então, como a gente viu no caso da Revolução Industrial lá na Inglaterra, a gente viu que o fato de ter um parlamento que não era ocupado pela nobreza, e sim por pessoas, muitos deles da burguesia, acabou facilitando a ascensão social dos burgueses, porque eles criavam leis que beneficiavam essa camada social. E aí, então, que a gente vai ter a indústria se fortalecendo, né? Já no caso da França, não. Então, não tinha esse parlamento, não tinha
ninguém dentro do poder do governo que tivesse de acordo, que fosse, enfim, do grupo dos burgueses. Então, isso faz com que houvesse bastante obstáculos, né, como cobrança de altos impostos, enfim, que dificultavam o fortalecimento dessa burguesia. Então, é uma camada que vai se questionar bastante sobre esse regime político que eles viviam. Bom, a sociedade francesa ela é dividida em 3 estados, tá? O primeiro estado, ou seja, o que estava no topo, né? Lógico aqui, gente, ó, eu não estou considerando o rei. O rei está acima de tudo isso, tá? Mas tirando, então, a família real, né? Olhando a sociedade, a gente vai ter no primeiro topo, né? O clero, que vai cobrar o dízimo, vai deter muitas terras. Então, inclusive, a gente viu ano passado, quando a gente falou sobre reforma protestante, a gente viu que vários países europeus fizeram a reforma protestante pensando também em tirar um pouco das terras que estavam sob o domínio da Igreja Católica. E a França, então, tem isso muito forte, né? A Igreja tem bastante poder econômico e tem muitas terras sob seu domínio. A gente tem os cargos do alto clero, ou seja, bispos, arcebispos, sendo reservados exclusivamente para quem é da nobreza, ou seja, não permitia uma ascensão social de quem era de classes mais baixas, porque se eles seguissem o caminho religioso, eles iam acabar sendo padres, não mais do que isso, e não eram os padres que eram ricos, né, e sim o alto clero. Essa galera aí cobrava dízimo e não pagava imposto. Segundo estado é a nobreza. Então a gente tem um monte de sanguessuga, um monte de gente que vivia na corte francesa, comendo e bebendo do bom e do melhor, com festinhas no Palácio de Versalhes, com muito luxo, com o dinheiro arrecadado dos impostos. Ou seja, eles também não pagavam impostos. Eles, na verdade, se beneficiavam dos impostos recolhidos para viver uma vida de puro luxo na corte francesa. Isso vai começar a gerar problemas nessa sociedade, né? E, por fim, a gente tem o terceiro estado, que é o resto do povo, né? Então, a gente tem camponeses, trabalhadores urbanos, alta e média burguesia, como comerciantes, banqueiros, ou seja, todo mundo que não era da nobreza francesa. Isso quer dizer que a gente está falando de aproximadamente 80% da sociedade francesa, e esse vai ser o grupo, então, protagonista da Revolução. Porque é essa galera que vai, então, começar esse sistema político e social que eles estavam inseridos, né? Então é importante ressaltar também, gente, que como vocês podem ver aqui, né, o terceiro estado tem camponeses, tem trabalhadores urbanos, tem gente burgueses ricos como comerciantes, banqueiros, tem burgueses que trabalham no comércio pequeno ou então como os sans-culottes que vão trabalhar, são trabalhadores urbanos que trabalham para esses burgueses que são da alta burguesia. Enfim, a gente tem muita diversidade dentro desse grupo. E aí, essa diversidade vai acabar gerando algumas questões dentro da própria Revolução, porque depois que inicia a Revolução Francesa, essas diferenças entre os grupos dentro do terceiro estado fica gritante. E isso vai acabar gerando uma série de mudanças e de situações complicadas durante a Revolução que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, de uma maneira geral, esse terceiro estado, né, era o grupo que mais trabalhava, que mais passava necessidade, né, especialmente os camponeses e trabalhadores urbanos, os sans-culottes, e também, mas também eram os que mais pagavam impostos para manter as regalias dos outros dois estados. Então, a gente está falando aqui de 80% da população francesa que trabalha até não poder mais, que passa fome muitas vezes, que paga impostos muito altos para que 20% dessa sociedade viva no luxo do bom e do melhor. Isso, então, vai começar a criar uma grande insatisfação, né? Então, no final do século XVIII, a gente tem um monte de problemas se acumulando na França. Então, além de toda essa situação do terceiro estado que a gente acabou de ver, né, de insatisfação com os impostos, enfim, a gente vai ter nessa mesma época uma sequência de secas e inundações, tipo, por vários anos seguidos, que vai provocar muita dificuldade no campo e vai gerar falta de alimentos, né? Então vai gerar crises de fome muito grande. Então é uma população, por exemplo, se a gente pegar os trabalhadores do campo, muitos deles tinham sido mandados embora porque os grandes proprietários estavam conduzindo a agricultura mais do ponto de vista mais capitalista. E aí estavam cercando as terras. Mais ou menos o que a gente viu que aconteceu na Inglaterra lá durante a Revolução Industrial. Também está acontecendo algo parecido aqui na França,
mas agora com esses grandes proprietários rurais tomando terra da população de camponeses e deixando eles na Rua da Amargura, né? Então, isso vai gerar bastante dificuldade para essas pessoas. Inclusive, gente, tem uma frase famosa da Maria Antonieta, que a Maria Antonieta era rainha da França, mulher do rei, e ela tem um trecho que ela fala assim, eles dizem para ela que que o povo está sem pão, que as pessoas não têm o que comer. Daí ela fala, se não tem pão, deles brioche. Brioche era um tipo de pão que a corte francesa comia, que era coisa de gente rica e tal. E aí isso acabou gerando bastante diz que me diz sobre a Maria Antonieta. Na verdade, ela é uma figura muito clássica. Eu recomendo vocês a procurarem, pesquisarem um pouco sobre ela, porque ela é uma figura bem interessante. Ela vai ser decapitada durante a Revolução Francesa, ou seja, cabeça cortada fora. Mas ela era uma menina que casou supernova, né? E que vai morar na corte francesa e que, ao que tudo indica, não era essa festeira, enfim, como aparecia quando a gente falava sobre Revolução Francesa. Enfim, é uma figura bem enigmática e que, na época da Revolução, se falava muito que ela vivia para esbanjar, que ela só queria saber de luxo e tal. E, na verdade, até essa própria frase que ela falou, dizem que ela não falou, tipo, debochando das pessoas. Ela falou realmente, pá, então tá, se não tem pão, dá brioche para eles, porque brioche tem aqui. Algo desse tipo, sabe? Mas ela acabou sendo bem mal vista na sociedade francesa, o que acabou levando a uma insurreição popular maior por conta dessa insatisfação com o rei e com a rainha, né? Então, enquanto tudo isso estava acontecendo, toda essa insatisfação, falta de comida, altos impostos, dificuldade para a burguesia se organizar e ganhar espaço político, enfim, o que se via era no Palácio de Versalhes, que era o palácio onde morava a família real, que ficava a alguns quilômetros de Paris. Né, que a gente falou sobre a independência, vocês viram que a França mandou tropas para ajudar os Estados Unidos na guerra contra a Inglaterra. E isso acabou também gerando um custo alto para o governo francês. Então, e se tem um custo alto, tem uma alta de impostos. Então, essa galera teve que bancar esse exército numa luta que não era nem deles. Então, isso também vai gerar bastante insatisfação contra o governo. E aí, então, a gente tem todos os ingredientes para chegar na revolução. Diante desse cenário totalmente conturbado, o Luís XVI ele vai convocar os Estados Gerais. E a partir daí, na próxima eu vou explicar certinho o que são os Estados Gerais e como é que isso vai desencadear na Revolução Francesa. E aqui a gente é só uma indicação, né? Quem tiver interesse, eu acabei de falar sobre a Maria Antonieta. Existe esse filme chamado Maria Antonieta, ele é de 2006. Não é um filme ruim, tá, gente? Ele é bom, é interessante. E ele vai contar, na verdade, a história da Maria Antonieta durante a Revolução Francesa. O que mais é interessante nesse filme que eu gostaria que vocês assistissem, porque essa é, para mim, a parte principal. Nesse filme mostra bastante como é que está a sociedade francesa durante o pré e durante a Revolução. Ou seja, tudo isso que eu falei aqui hoje vai fazer sentido para vocês assistindo o filme. Então fica o convite, vocês devem encontrar ele no YouTube, provavelmente. E essa é a capa, com essa atriz aí, que eu não sei o nome, Kirsten Dunst, sei lá. Enfim, gente, espero que tenham curtido. A gente volta na próxima aula com o desenrolar da Revolução. Beijos!